Sempre que o homem passava por um carro de luxo na beira da estrada, ele tirava uma foto do vidro. Quando percebia que o carro não tinha sistema antifurto, ele voltava rapidamente, pegava uma bola de tênis feita especialmente para isso e a empurrava com força contra a fechadura da porta, danificando-a facilmente. Pedro mal podia esperar para entrar no carro. Depois de olhar ao redor, ele se concentrou na tela do console central. Habilmente, removeu as peças de plástico ao lado, inseriu duas alavancas nas frestas e as deslizou cuidadosamente para os lados, obtendo a tela sem dificuldade. Mas sua ganância não estava satisfeita. Ele então revirou o carro, encontrando apenas um par de óculos de sol baratos depois de vasculhar cada canto. Irritado, Pedro descontou sua frustração molhando o banco de trás. Depois de se aliviar, ele estava prestes a abrir a porta e sair rapidamente quando ficou horrorizado ao descobrir que a porta estava misteriosamente trancada. Ele puxou a porta do passageiro rapidamente, mas ela também não abriu. Sem se deixar abalar, tentou as portas traseiras, mas, sem exceção, todas as 4 portas pareciam soldadas e não abriam de jeito nenhum. Frustrado, sentiu novamente vontade de se aliviar. Subiu no banco de trás e começou a chutar as janelas com toda a sua força. Suas pernas ficaram dormentes, mas as portas e janelas permaneceram imóveis. Isso o levou à beira da loucura. Quando Pedro já não sabia mais o que fazer, uma ideia lhe ocorreu. Rapidamente, abriu um painel de plástico, pegou um conjunto de ferramentas de reparo de carros, uma chave de soquete e começou a bater na janela repetidamente. Bateu nela 108 vezes, mas a janela permaneceu intacta. Em desespero, decidiu tentar destravar a fechadura da porta. Depois de remover rapidamente as peças de plástico do painel da porta, Pedro enfiou a mão por dentro para tentar destravá-la manualmente. No entanto, após muito esforço, não só não conseguiu encontrar o mecanismo de controle da fechadura, como também acabou se ferindo no braço. Irritado, pegou uma chave de soquete e bateu na porta do carro, apenas para descobrir que ela estava reforçada por uma placa de aço. Furioso, ele rebateu todos os bancos, mas ao rasgar o carpete, ficou horrorizado ao descobrir que a parte de baixo do carro também estava reforçada com placas de aço. Desesperado e sem ter para onde ir, Pedro pegou um objeto metálico, com a intenção de quebrar o para-brisa. Para a surpresa de Pedro, o vidro era extremamente resistente. Ele não só não conseguiu danificar o vidro, como também acabou se machucando na coxa com o impacto. Para evitar complicações, Pedro rapidamente tirou a camisa de mangas curtas e fez um curativo improvisado no ferimento. Mais calmo, lembrou-se de pedir ajuda, mas, para seu desespero, seu celular estava sem sinal. Quando já não sabia o que fazer, uma mulher se aproximou do carro para retocar a maquiagem. Desesperado, Pedro correu até a janela em busca de ajuda, apenas para perceber que não conseguia ver o interior do carro. Ao ver a mulher terminar a maquiagem e prestes a sair, Pedro, percebendo o que havia acontecido, gritou por ajuda, mas seus gritos foram inúteis. As pessoas ao redor pareciam não ouvi-lo e foram embora. A noite caiu rapidamente, mas ele ainda não tinha descoberto como escapar. Pedro passou a noite em agonia, sentindo muita sede por não ter bebido uma gota d'água o dia todo. Olhando para a condensação no copo, ele só conseguia lamber a boca seca para aliviar a sede. Então, colocou a garrafa de volta no lugar, na esperança de abrir a porta do carro, mas ela continuava emperrada. Percebendo que não podia esperar mais, Pedro pegou uma chave de bonca e começou a cutucar a porta. Nesse instante, um telefone tocou no console central. Pedro estava em um dilema. Ele havia cometido um erro grave, mas, se não atendesse, poderia perder a chance de escapar. Pensando nisso, ele apertou o botão de chamada mesmo assim. Para sua surpresa, a pessoa do outro lado da linha era o dono do carro de luxo. Durante a conversa, Pedro descobriu o que o dono vinha fazendo. Acontece que o carro do dono era alvo constante de invasões, e até mesmo chamar as autoridades era inútil. Finalmente, o dono, não aguentando mais, decidiu punir os invasores à sua maneira. Gastou uma fortuna modificando seu carro de luxo, transformando-o em uma gaiola impenetrável. Os vidros eram feitos de material extremamente resistente, capazes de repelir diversos tipos de impacto e impedir que pessoas vissem o interior. Até a carroceria era totalmente isolada, e o dono podia controlar o carro remotamente. Isso significava que Pedro agora estava completamente indefeso e sem ninguém a quem recorrer. Ao ouvir isso, Pedro perdeu o controle emocional e passou a ofender o dono do carro, fazendo ameaças verbais e dizendo que, se saísse dali, haveria consequências. Mal terminou de falar, o dono do carro desligou o telefone. Antes que Pedro pudesse reagir, o sistema de climatização do carro começou a soprar ar frio sem parar. A princípio, Pedro pensou que o dono tivesse desistido e estivesse apenas tentando refrescá-lo, então começou a relaxar. Mas, conforme o sistema continuava funcionando, ele percebeu que algo estava errado. O ar estava ficando cada vez mais frio. Ele tentou desligá-lo manualmente, mas nada funcionou. Logo, Pedro começou a tremer intensamente. Para não entrar em colapso, teve que desamarrar a camisa de mangas curtas que estava enrolada em seu ferimento e vesti-la novamente. Em seguida, rasgou um pedaço da perna da calça para reforçar o curativo. Depois de tudo isso, tentou encontrar algo para bloquear as saídas de ar, mas o efeito foi mínimo. Logo, seu corpo ficou extremamente fraco. Quando estava prestes a perder a consciência, as saídas de ar se desligaram repentinamente. Com o passar do tempo, Pedro ficou preso no carro por 2 dias e 2 noites. Estava com sede e fome. Se continuasse assim, não resistiria por muito mais tempo.